Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Olá, começa aqui mais um Entrevistas. Hoje com a diretora, com a produtora, com a atriz Carla Camurati, que está lançando um belíssimo documentário. 8 presidentes e um juramento. Um documentário de 2 horas e 20, absolutamente obrigatório, principalmente para a juventude brasileira, que não pôde acompanhar de perto a redemocratização deste país e tudo que aconteceu da campanha das diretas até agora. Eu vi, gostei muito, tenho 1000 perguntas, não vou poder fazer todas, há outras pessoas que também vão perguntar a Carla, mas antes da gente ouvir a Carla, veja o trailer do documentário. A integridade do Brasil. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. O momento é grave. Estou achando ótimo, muito bom, podia ser melhor. Todo mundo correndo para pegar 1 litro de leite. E eu queria terminar minha fala dizendo para vocês, já falando com o presidente da República, porque estou convencido que assim será. Pelo afastamento do presidente da República. O povo brasileiro foi mais uma vez às ruas e teve a confirmação de que a democracia não é apenas um espetáculo sem consequências. Carla, desnecessário jogar confete, dizer que sou seu fã e tudo mais. Quero começar te fazendo uma pergunta. Você teve a preocupação de ser imparcial ou você quis ter um lado ao fazer o documentário? Não, eu procurei construir a história para que todo mundo, independente de qualquer corrente política, pudesse sentar e assistir a nossa história. Então eu busquei esse equilíbrio, né? Tem sempre uma escolha, você escolhe uma cena ou outra, então de alguma maneira você sempre tem o seu olhar em tudo. Mas a minha busca era exatamente essa. Eu queria que qualquer pessoa acreditasse em qualquer coisa, sentasse e assistisse a nossa história e se emocionasse com ela. Porque é uma história, a mim me emociona muito. Não sei se é porque eu vivi ela toda, eu estava no palanque das diretas, eu estava em grande parte dessa história, nos eventos, e para mim é avassalador o caminho que a gente entrou. Carla, será uma indiscrição muito grande da minha parte? E se for, você fala, não vou responder. Te perguntar em quem você votou nesse período todo, Collor contra Lula, Lula e Fernando Henrique, Serra, enfim. Eu votei no Lula praticamente em todas as eleições, votei na Dilma, votei no Fernando Henrique. Tá, não é que eu desconfiasse disso, eu tinha certeza disso, mas claro que você tinha todo o direito de não dizer. E eu estou te perguntando isso por uma razão. Eu tenho, sim, a crítica ao documentário é muito boa. Agora, eu sinto que o documentário é tão bom, mas tão bom, que em certos aspectos apanha dos dois lados. Estou certo ou não? Você sabe que é engraçado isso, mas eu não tenho apanhado muito por isso. Quando eu estava terminando o filme, eu fiz várias sessões, né? Porque eu queria ouvir as pessoas. Você fica muito tempo editando, vendo muito material. Foram 1.700 horas que a gente assistiu de arquivos diferentes. Eu comecei esse filme em 2017. Então... foram muitas horas. E eu fiz essas cabines com pessoas
de correntes políticas bem diferentes e pessoas muito próximas dos partidos ou das posições políticas. E, na média, as pessoas tinham uma reação positiva. Algumas pessoas se deprimiam um pouco, outras pessoas, mas ninguém, hora nenhuma, chegou para mim e falou: pô, como você fez isso? Como você botou isso? Ou por que você fez aquilo? Na realidade, talvez porque foram pessoas que viveram essa história e então elas sabiam que eu não estava em momento nenhum criando situações irreais para comprovar qualquer tipo de posição contra ou a favor de qualquer partido ou mesmo de qualquer presidente, entendeu? Eu não me sentei nesse lugar. Então, mas, por exemplo, uma crítica é que o filme é muito longo, né? O documentário é muito longo, 2 horas e 20. Aí eu fico me perguntando como contar 35 anos dessa história do Brasil em menos tempo. Aí me preocupa, porque eu, por exemplo, fiz questão que a minha neta, que tem 16 anos, visse. Aqui tem uma aula, você não pode deixar de ver. E aí me deparo com essa questão que está posta hoje em dia, a juventude do TikTok, do tudo no dedinho aqui, quer ver rápido, quer ver rápido, quer... Como é que você conciliou essa preocupação? Sabe o que eu fiz, Juca? Na realidade, eu queria muito que o filme tivesse uma linguagem mais contemporânea, em todos os sentidos, na velocidade das imagens. Então, eu procurei construir uma coisa que é quase uma linguagem de internet. Sabe como a gente fica de um link para o outro no mesmo assunto? Você entra no WhatsApp, aí você lê uma coisa, aí você vai no YouTube, porque a notícia te mandou para lá, e depois você vai... Eu tentei construir exatamente essa linguagem, porque eu senti que essa linguagem fazia um túnel, porque eu mesma me pego, às vezes, 1h30 aqui dentro, de um lado para o outro, no mesmo assunto. Eu falei, eu preciso ter uma linguagem, que hoje é a linguagem com a qual a gente se comunica, e então o filme tem esse ritmo muito rápido, essa mistura de imagens, né, de imagens diferentes, de informações diferentes, e eu acho que ele acaba criando esse túnel, onde você consegue ver a história viva mesmo, né? Porque estamos todos aqui, de alguma maneira. Um pode ir do outro ali, mas estamos todos aqui, então podemos ver o que nos aconteceu, podemos optar por coisas diferentes, temos que confrontar o que vivemos. Não podemos criar narrativas que não são verdadeiras, porque elas não vão nos ajudar. Então, por isso era muito importante, sabe, que a gente se olhasse, que nem a gente se olha no espelho. Nem sempre a gente gosta, né? Às vezes você fala, cara, olha a minha cara, meu Deus, olha como eu tô. Às vezes é isso. Mas é importante, porque aí você resolve e fala, não, eu quero ficar melhor. Eu vou ficar melhor. Então, Carla, eu acho, como eu já disse, que eu gostei muito e eu sou suspeito, porque eu acho que você cumpriu exatamente esses objetivos todos, né? Mas eu, por exemplo, ouvi, até li de uma figura que eu respeito muito, que gosto muito, que é o Inácio, meu amigo, crítico de cinema na Folha, achando que você foi muito suave com o Bolsonaro. E eu acho que aquele fim é absolutamente demolidor com aquelas frases, não preciso dizer mais nada, sendo que, além do mais, o período dele ainda não terminou. Você já ouviu isso? Você chegou a ler essa crítica? Que você foi generosa com ele? Não, na realidade eu fiquei um pouco triste, porque eu achei que a leitura do Inácio não foi uma leitura, sabe? Eu acho que ele sentou esperando alguma coisa e se decepcionou com o filme. Então ele achava que eu era a mesma diretora de Carlota Joaquino, que ele iria ver... Só que isso é um documentário que tem um recorte.
começa nas diretas e acaba na posse do Bolsonaro. Até porque o filme entrega, né, para a gente o presente. Então, ele não precisa falar do Bolsonaro, a gente vê o Bolsonaro o tempo inteiro. A gente está com o Bolsonaro aqui. Não precisa que um filme vá mostrar. Eu concordo. E por isso a história do tempo presente, porque ele traz a história que nós vivemos e põe na mesa onde estamos, entendeu? Você fala, bom, gente, diante disso, vamos aonde? E nós aonde vamos, né? Porque... Eu concordo. Mas eu quero que você responda a jornalista Cláudia Mota, da Rede Brasil Atual. Olá, Carla, olá, Juca. Aqui Cláudia Mota, eu sou jornalista na Rede Brasil Atual. Agradeço imensamente o convite e a honra de estar participando aqui com vocês do programa. Eu queria perguntar para a Carla, primeiro assim, cumprimentar pelo trabalho, um baita levantamento, o filme é muito bom. Mas eu gostaria de entender como que um filme baseado em informações da imprensa, da mídia comercial, ele não se torna, de certa forma, principalmente sendo um documentário, parcial, quando ele leva em conta, por exemplo, somente as informações divulgadas pela imprensa comercial. A gente pode dar alguns exemplos, como a Direta Já, que ficou um tempão sem ter cobertura, e nesse caso específico do documentário, eu acho que a questão da Lava Jato é a principal, né? A imprensa passou muito tempo defendendo a Lava Jato, praticamente uma assessoria de imprensa da Lava Jato, e até hoje, pelo menos eu nunca vi um meia-culpa. E isso também não está no filme, né? O filme termina como se a Lava Jato ainda fosse uma operação digna de crédito, de alguma importância, né? E eu queria saber por que é que isso não está no filme, nem nos letreiros finais, por exemplo, né? Porque que nem no final não se diz que o que teve errado na Lava Jato, os crimes pelos quais eles foram condenados e principalmente a inocentação das pessoas como o presidente Lula e outros líderes petistas, empresários, enfim. Obrigada, bom programa. O que acontece é engraçado isso, as pessoas parecem que não entendem que um filme tem que ter fim, ele tem que ter um recorte. Eu não sabia o que ia acontecer quando eu comecei a fazer esse filme. Eu queria contar este momento e aonde o país ia se organizando. É claro que o que a Cláudia está me cobrando é um pouco o que todo mundo sabe. O Lula já foi solto, o Sérgio Moro já saiu, já voltou, já está se candidatando. E eu acho que é isso que é interessante no filme, porque é quando você consegue ver os personagens e se surpreende com eles. Por exemplo, eu acho que a fala final do Lula no filme é maravilhosa e ela é uma coisa, sabe, eu discordo dessa visão. Um filme não justifica nem atualiza. O filme que ele quer é uma reflexão das pessoas. Então, o que eu acho é que o ideal desse filme é que ele vire uma série. Por exemplo, eu tirei 23 minutos desse filme. Esse corte de 2 horas, a minha amiga querida Bia Lessa me disse assim, por que você não deixou o filme inteiro? Você tinha que ter deixado e botava em 2 dias. Eu acho que ela tem razão, eu entendo o que ela quer dizer. Mas talvez o melhor do filme seja ser uma série, para que ele seja mais visto, para que todo mundo possa ver ele de uma forma mais suave. Então, o que eu acho que acontece não adianta a gente sabe que o Lula foi solto, a gente sabe o que aconteceu a partir daquele fim. E eu acho que o filme não tem que ficar atrás, hora nenhuma eu fui atrás. Todas essas histórias, elas fazem 500 vezes ida e volta, ida e volta, ida e volta nos períodos. A gente precisa de uma distância, às vezes, mínima, para qualquer coisa, para que você analise, porque todas as nossas coisas, desde as diretas aos escândalos vários que a gente teve ao longo da nossa história, eles nunca se resolveram naquele momento. Eles são histórias vivas,
aonde vai para cá, vai para um lado, vai para o outro, deu com a cabeça na parede, não é mais isso, é aquilo. Então é muito delicado você sair num filme que acaba, porque o recorte era esse, sempre foi esse, acabava na posse, porque eu sentia claramente que o país ia mudar de direção. Sabe, em 2017 já dava para ver que a gente estava mudando, que alguma coisa estava nos levando para um caminho diferente do que a gente vinha buscando, porque o que eu acho lindo no filme é exatamente ver como o país começa unido e como ele vai polarizando rapidamente. Tá certo. O Carla, bom, eu devo dizer que estou com a Bia Lessa, mas te pergunto... Completar o raciocínio, desculpe. Tá. Mas, então, quando eu entrava, porque o filme vai até o final de todas as histórias, né? O que aconteceu com o Collor, com o PC Farias, ele vai no tempo, exatamente porque tem intervalos muito grandes até que as coisas de fato se fechem, que a gente precisava fazer uma história paralela. O filme tinha essa história paralela da Lava Jato, só que ficava muito confuso, porque quando você voltava no tempo, o Lula tinha acabado de preso, já estava solto, o Sérgio... E aí você voltava no tempo ainda numa campanha. As pessoas não entendiam nada, eu tive um problema sério de comunicação, até porque no momento que eu fechei o filme, a gente ainda tinha um momento de muito pouca visão de tudo. Então foi por isso, porque o recorte... Eu até tentei fazer esse exercício, que foi ok, se eu narrativamente, toda vez que eu pego, seja o mensalão, seja qualquer situação ali dentro, né, os anões do orçamento, o impeachment do Collor, tudo vai e volta na história. Mas no caso da Lava Jato não funcionou. Ficava Então você tem alguma intenção subjacente? O fato de você lançar o documentário um ano antes da próxima eleição, 13 meses antes, sei lá, 14 meses. Sabe o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, todos os arquivos fecharam. Eu tinha o filme pronto em final de 2019. E aí a gente ia começar a pedir, porque você precisa do arquivo final. Eu recebo tudo em baixa. E aí os arquivos fecharam, 2020 inteiro. O filme está 1 ano atrasado no lançamento. E eu lancei exatamente porque eu tinha muito medo do filme ficar em cima da eleição. O mercado está muito disputado. Então, o que ia acontecer? Se você hoje olha as salas de cinema, cada sala passa 5 filmes diferentes. Então, eu entrei num engarrafamento que eu sabia que era ruim, mas eu preferi entrar esse ano. Eu achei que era importante. Tá certo. Carla, vamos fazer um brevíssimo intervalo e voltaremos em seguida. Converso com a diretora de um documentário imperdível, 8 presidentes, um juramento, a história de um tempo presente. Converso com Carla Camurati. Carla, uma coisa absolutamente perceptível é a sua preocupação em cada momento de transição, mostrar a influência da religião num Estado laico, a presença indígena num país genocida em relação às populações indígenas e, evidentemente, porque também parte integrante da nossa história, a corrupção. São 3 pontos que te preocupam particularmente, a ponto deles serem tão evidentes? Não, Juca, eles foram evidentes na nossa história, entendeu? Na realidade, é claro que você tem ali... Eu procurei construir uma história porque você tem que fazer uma síntese. Então, dentro da pesquisa, a primeira coisa que a gente fez foi exatamente essa síntese.
E quando você vai vendo, esses são os problemas que a nação sofre, talvez os maiores, desde sempre. E é isso que talvez vai criando essa mácula, entendeu? E eu mandei, você sabe que eu mandei o filme para alguns presidentes, né? Fiz questão de mandar para a presidenta Dilma, para o presidente Lula, para o presidente Sarney e para o presidente Fernando Henrique. A assessoria vai mandar para os outros presidentes, porque não sei se eles vão querer ver, entendeu? Mas eu gostaria que eles vissem, porque ali tem um pouco um espelho de tudo que eles viveram, com todas as emoções que o país passou. E talvez fosse importante para eles, sabe assim, no sentido de olhar para trás e ver tudo. Porque sabe o que acontece, Juca? Eu às vezes fico pensando, você vira presidente do país, você fica atendendo demanda e se defendendo e batendo e tendo que... E às vezes te dá a sensação que uma notícia engole a outra e que tudo isso vai desaparecer, tudo que você viveu. Pode até ser que tudo poderia desaparecer alguns anos atrás, atualmente nada mais desaparece. Essa é que é a verdade, o mundo virou a página. A história é escrita diariamente e registrada por milhões de câmeras. Queria até finalizar minha resposta atrasada para a querida jornalista. O filme, o nosso maior trabalho foi exatamente limpar toda a opinião que houvesse dentro dos registros. Então, o que acontece? As câmeras de TV, que hoje são chamadas de mídia oficial, mas quando a gente começou o filme era o que existia, né? Você tinha o cinema e as TVs, que eram pouquíssimas. Aliás, quem é de comunicação pode adorar ver a evolução disso. Você começa com 3, 4 registros de cada uma das mídias. Quando chega no final do filme, é uma explosão. Então, o maior trabalho do filme foi exatamente receber todos esses arquivos, limpar opiniões, limpar lados e manter as imagens que foram registradas desses momentos que pertencem à história, que eu jamais poderia ter filmado. Eu não poderia estar com a minha câmera em todos esses eventos ao longo de todos esses anos. Alguns dos presidentes que receberam algum respondeu, te fez algum comentário? Não. Não, nada. Perdão, o presidente Sarney foi entrevistado para uma matéria que fizeram do filme e foi muito bonitinho, porque eu não vi a entrevista inteira, claro, eu vi a matéria, mas ele fala assim, não, na hora do juramento a minha mão tremia tanto, eu acho que o presidente Sarney assistiu. Tá. É interessante a gente saber a opinião. Porque é difícil mesmo, você tem toda a razão, né? Olhar para a cara da gente nem sempre é fácil. Olha, né? Falo, meu Deus, por que eu tô, entendeu? Quer dizer assim, ou porque você trabalhou muito... Você acha, Carla, olhando em retrospectiva esses 35 anos, que faltaram momentos de ruptura? Ruptura mesmo. Chutar o balde, dizer, por aqui não vamos mais. Eu não sei te dizer se eu acho isso. Eu acho que nesses 35 anos a gente foi se perdendo, porque ao mesmo tempo, se você olhar a curva dramática, né, eu falo assim, ok, subiu, desceu, subiu, desceu. Então, é uma curva dificílima de você escrever dramaturgicamente, entendeu? Porque eu não sei se o nosso problema, a gente poderia resolver muitas questões tão simples, né, Juca, na política. Às vezes eu fico pensando, porque nos falta o básico, né? Falta o básico. Você fala, como o Congresso vota, né? Decisões cruciais para a nação de madrugada.
não deveria ser permitido, ponto. Ponto. Não tem mimimi para cá, né? Ah, não, isso, aquilo é um problema. Não tem. Não é para isso. Voto secreto? Voto secreto? Como assim? Aonde a gente vai parar exercendo, né, a política dessa maneira no nosso país? Só para a gente refletir. Eu estou falando isso para que a gente pense junto, porque dá para a gente pensar junto, dá para a gente construir junto. A gente não precisa construir destruindo, a gente não precisa construir brigando, a gente pode construir. Mas é isso, tem que ser, claro, objetivo. Não adianta esse jogo de... Porque se você olhar, as situações se repetem muito iguais, né? Eu não gosto de ficar falando politicamente, né? Eu tenho uma certa dificuldade de falar do filme ainda. Talvez esse seja o meu filme mais difícil de falar. Porque como eu não quero, em momento nenhum, trair o meu desejo, que é construir um espelho para que a gente se veja e a gente tenha memória e a gente melhore, com a minha opinião pessoal de tudo que eu penso. No sentido, porque, é claro, é muito fácil, depois você assistir 1700 horas, você senta e começa, pim, 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 esse exercício que pouco interessa, nada constrói, entendeu? Eu compreendo, eu acho uma situação de fato delicada. Eu digo, porque eu não vou falando do presidente tal, presidente tal, presidente... Eu acho que você fala, oi, não, eu não fiz o filme para ficar falando dos presidentes, eu fiz o filme para construir essa história que a gente vive hoje. Ou para ser crítica da maneira como a nossa imprensa tratou esse tempo todo? Não. Eu tenho uma coisa, porque eu acho que a imprensa sofreu vários baques no caminho, né? Você tem vários momentos. E o que eu quero dizer, a manipulação existe hoje. Talvez, e hoje ela existe sem curadoria de ninguém, né? Ela existe de uma maneira horrorosa. Então, é muito... A gente não pode ter essa... Entendeu o que eu quero dizer? Porque você ontem... Antigamente você tinha, sei lá, 10 jornais, que você sabia o que cada jornal pensava. Então, você comprava o jornal que lhe interessasse. Do mais radical para um lado, do mais radical para o outro. Você sabia o que você estava comprando. Hoje você tem milhões de... E ali dentro daquele jornal tinha um pensamento que era claro, você sabia o que aquele pensamento iria querer pregar para você, e tinha uma curadoria. Então, de alguma maneira, você tem um filtro que caminha. Eram 4, 5... Hoje você tem uma explosão de comunicação, onde as pessoas criam versões diferentes da própria notícia, onde elas montam coisas diferentes e é onde você mal sabe exatamente o que pensar. É muito mais difícil, de alguma maneira. Mas a manipulação não acabou. Por que ela acabou? Porque agora a gente tem, sei lá, 90 mil pessoas manipulando o dia inteiro informação, correntes para lá ou para cá, inventando histórias umas das outras. Entendeu? É difícil a gente julgar, sentar nesse lugar de julgar, como se não fosse claro, em muitos momentos da nossa história, a manipulação que a gente sofreu. E eu acho que a gente sofreu muito também agora. Ultimamente a gente tem sofrido muita manipulação. E é uma manipulação, porque ela é mentirosa, 100%, né? Ela vive... Sem dúvida. De mentiras, de versões, então... Converse agora com o seu amigo Tony Ventura, cineasta. Carla, você tem uma história artística das mais ricas. Mas minha referência é a Carla, do Cidade Oculta, O Olho Mágico do Amor, Mulher Fatal procura o Homem Ideal, a musa do cinema paulista dos anos 80. Depois, você migra para o Rio e constrói uma carreira maravilhosa como diretora de
festivais, distribuidora, gestora cultural, produtora. Me conta, como é que ficou sua relação com a cidade de São Paulo? Onde você ouviu Ventura, ouça Venturi, pelo amor de Deus. Faz favor, Carla, responda ao Tony Venturi. Como ficou a sua relação com a Pauliceia? Eu amo São Paulo, né? Eu sou carioca de nascença e paulista de coração. Eu amo São Paulo. Eu fui muito feliz na minha vida em São Paulo sempre. Meus amigos, tenho muitos amigos em São Paulo. É uma cidade que só me deu alegrias na minha vida. Ficou ótima, assim, sempre que eu posso eu tô aí. Você costuma vir a São Paulo? Quer dizer, na pandemia claramente não veio. Não, eu tô sem a São Paulo há mais de um ano. Tá. Não voltei a São Paulo. Você também internou-se em casa, Carla? Totalmente. Eu fui para Teresópolis e foi muito interessante. Eu fiquei no meu sítio, eu tenho esse sítio há muitos anos, porque durante esse período eu escrevi o roteiro do 8 Presidentes. O que eu quero dizer escrevi? O filme estava pronto. O filme tinha uma escaleta, mas o roteiro do filme foi feito com o filme pronto. Eu ia ouvindo e eu escrevi o filme inteiro. Então eu tenho um ouvido com o filme, porque eu precisava do roteiro finalizado, com as sequências reais, com as cenas reais que ficaram, porque antes você tem uma escaleta de fatos, uma série de arquivos, e aí aquilo vai tomando uma forma, vai virando um filme, onde da cena 1 vai para 2, e eu sempre fiz o processo ao contrário, né? Eu começo escrevendo, e aí depois o filme fica pronto. O filme ficou pronto, eu falei, bom, agora eu preciso do roteiro exato dele. Não é o roteiro para eu poder dizer, não, aqui tinha que fazer não sei o quê, aqui entra a cartela tal, aqui. Então foi uma experiência bárbara que eu vivi durante esse tempo com esse filme. Então, uma coisa que todo mundo te pergunta, eu sei, é sobre você voltar a atuar. Eu, às vezes, percebo, assim, nas entrevistas que vejo suas, desde o Carlota Joaquina, a direção te apaixonou mais do que a atuação, Carla? Acho que sim. Eu adoro atuar. Eu sou muito feliz atuando também. Mas eu sempre gostei da direção, até antes de saber que eu gostava tanto. Eu tinha uma curiosidade, uma vontade de ficar no ambiente. Então eu procurava chegar mais cedo para as filmagens, eu observava todo o trabalho. Era alguma coisa que estava dentro de mim, prestes a nascer, e nem eu sabia, quando eu fiz o meu primeiro curta. Então, o que aconteceu foi, eu fui indo para outro caminho, e eu gosto de fazer coisas que eu não saiba fazer muito, para que eu precise estudar muito. Estudar é uma coisa que me alimenta, sabe? Mas me alimenta de uma maneira, quando eu vi que eu ia fazer o restauro do teatro, né? Que eu tinha que gerenciar isso, a Adriana Hatz tinha me convidado e a gente tinha que fazer aquele restauro imediatamente. Foi tão bom para mim o tempo que eu fiquei no teatro, tudo que eu aprendi de restauro, porque bem, o teatro estava fechado, mas aquilo era uma joia que precisava ser cuidada e que eu precisava entender o que cada um fazia. Tinha gerenciadora, tinha tudo, mas o aprendizado que na vida é tão interessante, né? Independente da sua idade. Talvez, às vezes eu penso que quando a gente é mais jovem, nem sempre a gente consegue aproveitar direito o que a gente tem para aprender. E a gente negligencia, sabe? E depois que você começa a trabalhar, é tão estimulante. Por exemplo, para mim, que passei a vida inteira filmando em 35, escrevendo os meus roteiros junto com as minhas roteiristas, Melanie, mas escolhendo tudo. Qual é o verde da casaca de Dom João? Qual é a armação de óculos do Nanini? Não sei.
Você escolhe no detalhe, você aprova a luz, você diz como é que o ator vai se levantar e vai sentar, e de repente você para na sua vida com uma quantidade enorme de imagem, todas em péssimo estado, né? Grande parte. Eu tinha tanto medo de ver o filme na tela, tanto medo, que vou aguentar assistir ele grande com todos esses defeitos, sabe? Eu vou... E é lindo, porque ontem eu assisti, teve uma sessão de debate que foi bárbara, super cheia, e cada vez que eu assisto, eu mais gosto dos defeitos, porque eles trazem tanta emoção, sabe? Aliás, Carla, conta pra gente, porque eu sei das dificuldades do cinema nacional em ser distribuído. Em que pé estamos? Você disse que ontem teve uma sessão de debate, que foi muito legal, com muita gente. Mas, para as pessoas que querem ver, onde está o documentário? Olha, ele no Rio, ele está em 2 salas, as 2 em Botafogo, o NET Botafogo e o Estação Botafogo, na praia de Botafogo. A gente está em pouquíssimas salas, viu, Juca? E provavelmente o filme vai ficar, ele vai ter oportunidade de voltar, mas ele, nessa enxurrada, ele não tem espaço. Entende? Eu insisto, para quem esteja nos vendo, que não deixe de ver. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida. Converso com a diretora de um belíssimo documentário que você não pode perder, 8 presidentes e um juramento, a história de um tempo presente. Converso com Carla Camurati. Ô Carla, normalmente, o Entrevistas aqui na TVT, em cada bloco, tem uma pessoa fazendo uma pergunta ao entrevistado. E hoje eu abri uma exceção, porque a diretora desse programa, Isa Chedi, é uma pessoa muito low profile, muito discreta, detesta aparecer e sempre tem ótimas perguntas. E então eu vou fazer a pergunta no lugar da Isa Chedi. E a pergunta é muito simples, porque tem tudo a ver com o seu documentário. Estamos vendo neste momento nas salas, e menos salas do que gostaríamos de ver também, filmes como Marighella, do Wagner Moura, filmes como Curral, do Marcelo Brenan. Filmes que contam histórias do Brasil, como o seu documentário. Qual é a importância que isto tem no audiovisual brasileiro? Contar histórias verdadeiras, histórias do Brasil. Eu acho que é o maior papel que o audiovisual tem, um grande papel, que é contar as histórias que existiram, que existem, porque eu acho que você consegue, com o audiovisual, e eu acho que o Brasil está maravilhoso, né? Num certo sentido, se você olhar a produção do que a gente está conseguindo fazer, nós temos tantas histórias. Então eu acho que o audiovisual, de alguma maneira, tem essa obrigação, sabe? De contar as histórias, tanto as inventadas quanto as reais, porque a gente vive das duas, né? Faz bem a alma. Claro, quer dizer, você está dizendo tanto a ficção quanto simplesmente o retrato da realidade. É lindo, as duas coisas são necessárias, né? Tem um lado da ficção que é o fato dela te botar num espaço tão especial, ela é tão inspiradora, né? Pode ser tão... E ao mesmo tempo o documentário é tão importante, né? O registro do real é tão importante. Então, e a gente está bem nisso, eu acho. Então, você acaba de me surpreender assim, você não é capaz de imaginar o quanto. Há muito tempo
que eu não ouço alguém dizer que estamos vivendo, na área do audiovisual no Brasil, um grande momento. Tamanha destruição. Calma, senão eu vou apanhar. Não é isso que eu estou dizendo. Não é um momento neste governo. Eu estou dizendo o audiovisual como desenvolvimento. Mas o que a gente vive hoje no Brasil não tem área que esteja bem. Qual é a área? Eu não sei dizer, juro. Eu não sei. Eu acho que a gente veio num processo destrutivo muito grande, onde a gente foi derrubando tudo, meio ambiente, ciência, cultura, educação. Então, mas eu também evito ficar... Na realidade, o audiovisual me interessa quando eu vejo, porque está estreando agora a produção que já existia. O buraco de hoje vai aparecer daqui a pouco. Entende? O buraco dos... As cacetadas que a gente levou, porque a gente teve a pandemia, mas as cacetadas que a gente levou vão aparecer. O que a gente está tendo de resultado hoje nos cinemas, desses filmes, são filmes que começaram há muito tempo. E o que eu estava falando é que hoje o cinema brasileiro, né, como cinema, tem uma possibilidade muito rica de todo o investimento e todo o cuidado que a gente teve com o audiovisual nos últimos 15, 20 anos, entendeu? Mas então, Carla, se eu não estou enganado, se eu tiver, por favor, não se constranja, diz, não, você está enganado. O Carlota Joaquina, que você fez, já foi apontado como um marco no rejuvenescimento, no renascimento, na ressurreição do cinema brasileiro. Eu estou enganado? Ou foi isso mesmo? Não, é isso. É o marco da retomada, as pessoas dizem, né? Assim, a imprensa. Então, como é que você imagina que possa ser uma nova retomada? Será mais difícil do que foi quando você fez Carlota Joaquina? Muito diferente, né? É muito diferente. O Brasil tem uma estrutura que, graças a Deus, você pode ter danificado aqui e acolá, mas as nossas instituições, quando eu fiz o Carlota, não tinha nada, né? Não tinha nada, a Embrafilme tinha sido fechada, você não tinha produção anterior para sair, você tinha pouquíssima coisa. São momentos muito diferentes, eu acho. E eu acho que se a gente compreender o esforço e recuperar o nosso caminho de construção com o nosso país, a gente ainda tem coisas muito boas de pé. Foram muitos anos construindo. Então, tudo bem, estão sendo abaladas, estão sendo destruídas, minadas, contaminadas, por correntes, por uma discussão, né, pensando-se muito pouco num país. Isso é que me assusta. Isso é que eu gostaria que a gente tivesse uma... Sabe, a gente precisa pensar no país e ter uma base. Seja quem for, de onde vier, determinadas coisas não podem acontecer e ponto. O país que você tá é esse. Tem essas características. Não adianta querer mudar, fazer outro país do país que você tem na mão. Então, ou a gente, enquanto sociedade, se coloca e se senta nessa cadeira, independente das posições, eu concordo com isso, você discorda daquilo, mas tem uma base. E dessa base a gente não quer estar em outro país. Então, Carla, se eu não estou enganado, e se eu tiver paciência, ele é meu amigo o suficiente para me desculpar, na crítica do Inácio Araújo, ele diz que você é cética, que você é desesperançada. Você não tem esperança no Brasil? Imagina, eu tenho total esperança no Brasil. Eu não tenho
Eu não sei, eu falo assim, eu não entendi muito aonde o Inácio queria dizer com que eu tive um olhar pessimista. Eu não tive nem pessimista nem otimista, eu tive o olhar de buscar os fatos que construíram a nossa história e as emoções que o país passou. Eu não quis, nem me ocorreu ser otimista ou pessimista, sabe? Eu queria ir aos fatos, limpar as opiniões, limpar todo mundo que achou tudo. Todo mundo acha tudo hoje em dia, né? Sobre qualquer coisa as pessoas falam livremente. Então eu queria limpar essas opiniões e botar para a gente se assistir nesse momento da nossa história. Então ele não foi positivo ou negativo, ou eu não acredito no Brasil. Muito pelo contrário, como eu não acredito no Brasil? Eu dediquei tudo que eu fiz ligado ao Brasil em todos os sentidos, a história, as crianças, a velhice. Eu nunca quis sair do Brasil. Nunca. Eu sou muito feliz aqui com todas as dificuldades que a gente tem. As crianças, você se referiu a elas. Você tem um projeto exatamente orientado para as crianças? Como é que é isso? Conta. Tem um festival de cinema para crianças que a gente faz há 19 anos, olha isso. E ano passado a gente fez completamente online. Esse ano vai ter um dia presencial e o resto online com programação e com o Fórum Pensar a Infância. É um festival de cinema que eu faço com a Carla Esmeralda, minha parceira desde o princípio. E é muito legal. A gente já botou mais de 1.400.000 crianças durante esses anos dentro das salas de cinema. E vai acontecer esse sábado. Eu já vou encher meu Instagram, porque a gente vai fazer gratuito. Então as sessões são todas gratuitas, comemorando o fato do FICE estar voltando, Festival Internacional de Cinema Infantil. E aí, mas com filmes famosos, o que essa criançada vê? A gente tem programação para as crianças, tem o filme da Tarsilinha, que é maravilhoso. A gente tem uma programação enorme acontecendo a partir do dia 4 até o meio de dezembro, onde é só entrar na plataforma do Festival Internacional de Cinema Infantil. O presencial no sábado é só para o Rio de Janeiro, então é melhor olhar os horários dos filmes que vão estar dentro do Facebook do FICE, Festival Internacional de Cinema Infantil. Agora, se você entrar deixa eu pontuar isso para entrar no Facebook e ir na página do Festival Internacional Infantil de Cinema. Festival Internacional de Cinema Infantil. De Cinema Infantil, isso. Se você botar FICE, você vai cair ali dentro. E o FICE tem uma plataforma, tem o Face, e no Face já tem todas as indicações e horários dos filmes que vão estar passando esse final de semana, e depois as pessoas podem assistir ao Fórum Pensar a Infância, que vai estar falando sobre a jornada do herói e a jornada da heroína dentro do universo infantil. Só palestras incríveis. Eu adoro fazer isso, sabe? Pensar sobre a infância, levar conteúdo para as crianças, conteúdo diferenciado, de linguagens, de tudo, porque eu acho que o mundo é audiovisual. As nossas crianças têm que ter esse olhar para todo tipo de linguagem, porque hoje o mundo produz coisas incríveis, são muitos tipos de animação, são muitos tipos de ficções e documentários específicos para a infância. Então é um material, e a gente é muito feliz fazendo esse festival há muitos anos. E cada vez mais, felizmente, não necessariamente contando história de princesas brancas, né, Carla? Não, tem mistura de tudo. Tem as princesas brancas, tem as princesas negras, porque o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que tem que servir tudo. Claro. Sabe? Você tem que oferecer o que está no mundo, porque qualquer tipo, se você começa a puxar
para o seu ponto de vista específico, você passa a restringir um olhar pela sua visão pessoal. Então, é claro que a gente não põe roteiros ou filmes que a gente não acha que sejam bons. Mas dentro disso não existe, vai clássico, vai filme de primeiro diretor, o olhar não é... E a gente tem isso, tem essa multiplicidade e essa variedade de linguagens e de conteúdos, entendeu? Princesas brancas, princesas índias, princesas negras, como o mundo, entendeu? A gente não quer construir um olhar e sim encher a mesa. Sabe? Carla! Encher da mesa. Como derradeira pergunta por hoje, embora eu imagine o que você vai responder, mas você responda como quiser. Como é que você espera que seja o juramento no dia 1º de fevereiro, 1º de janeiro de 2023? Juca, eu me recuso a responder isso, porque todo mundo adora me fazer essas perguntas do que eu espero. É meio zorionário, eu me sinto botando tarô, jogando cartas, olhando uma bola de cristal, falando, senhores, eu não tenho a menor ideia. Eu não tenho a menor ideia e nem gostaria de ficar apostando nessa ideia, porque eu gostaria que a gente construísse o melhor para nós e que esse juramento resgatasse o momento em que o país estava mais unido, com uma visão mais clara do que queria, para onde ia, sabe? Então, o que eu queria mesmo é que a gente tivesse bem também nesse juramento. Então, eu prefiro não ficar apostando, sabe, em previsões, até porque sempre vai que eu falo a previsão que eu gostaria e dá errado ainda, vamos dizer que eu... Então, previsão não se faz, nem desejo nesse sentido. Eu gosto muito que você não se recusou a responder a pergunta que eu achei que você se recusaria no primeiro bloco e agora se recusa a responder a pergunta do último bloco. Aí me resta, então, uma curiosidade pessoalíssima. Você gosta de futebol, Carla? Eu gosto, mas eu gosto... eu já gostei mais. Eu fui me decepcionando com o futebol com o tempo. Mas eu gosto de futebol. Jogo quente, assim, eu gosto de assistir. Eu acho que futebol tem uma mágica tão incrível, né? E ele é tão perto da vida, porque ele é vivo tal qual a vida. Você espera uma coisa e pode ser outra. Você que achava que estava perdendo pode, de repente, ganhar do nada. Então, nesse sentido, eu amo futebol, sabe? Que eu falo, nossa, igual a vida. Você achava que ia se dar bem, se deu muito mal. Achava que ia se dar mal. Estava se dando bem, de repente se deu mal. Porque o outro... Então, isso é lindo no futebol. É muito... Esse Camurati, embora nascido no Rio de Janeiro, te trouxe para as cores do Palmeiras? Ou você, como a maioria das cariocas, é Flamengo? Eu fui Flamengo. Um Foi dia. Flamengo. Eu não tenho mais time, porque eu fiquei tão triste com tantas histórias, eu não consigo separar as coisas, sabe, Juca? Tá. Eu não consigo separar o goleiro do Flamengo, os meninos do Ninho do Urubu, a atitude que as pessoas tomam, tudo isso para mim me faz um pacote que eu falo, gente, eu não posso estar aqui torcendo, vibrando, eu prefiro vibrar pelo jogo sem ter time, porque eu não vou chapar a minha mão com esse tipo de atitude dentro da sociedade de uma maneira geral, entendeu? Compreendo perfeitamente e você há de imaginar o esforço que eu faço. Carla Camurati, muitíssimo obrigado, meus parabéns pelo seu documentário, é maravilhoso. Eu insisto com você que nos vê e que sabe que vai nos ver de novo quinta-feira, 9h30 da noite, aqui na TVT, canal aberto de São Paulo, 44.1, TVE da Bahia, às terças-feiras, 9h30. Insisto, não deixe de ver 8 presidentes e um juramento. E não se esqueça também que desesperar jamais.
Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos,